Graça e a paz de Cristo Jesus esteja com todos nós nessa manhã de sábado. Quero convidar você para orar. Grandioso Deus e Pai, o Senhor sabe que nós acabamos de cantar que nós o amamos. O nosso amor é imperfeito, é um amor que vem manchado com as nossas motivações egoístas, vem misturado com tanto de coisa que torna o nosso amor um tanto contaminado. Mas veja em nós essa nossa tentativa de amá-lo de verdade. Alguns estão aqui contrariados, alguns estão aqui vindo de uma semana de lutas, alguns vieram até aqui, estão esperando respostas do Senhor. E depois de a gente já ter ouvido o Senhor falar a nós através da música, a gente já ter colocado nosso coração em Tuas mãos através da oração, nós queremos agora abrir a Tua palavra e queremos que o Senhor coloque diante de nós, mais uma vez, a expressão de Tua vontade. Que os Teus convites venham da palavra até o nosso coração e encontre em nós gente disposta a ouvir a Tua voz. Dá-nos a Tua paz, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bom dia. Feliz sábado para todo mundo que está aqui. Para você que está acompanhando pela internet também, um feliz sábado. E feliz sábado para quem não está aqui, para quem não está acompanhando pela internet, a gente deseja feliz sábado também, né? Que o feliz sábado alcance as pessoas onde elas estão. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, é um prazer grande passar essa semana com vocês. Fico muito feliz pelo convite que foi feito, fico feliz desde quando a gente começou a conversa sobre essa semana com o pastor BJ, a gente começou a falar a respeito da semana, a pensar na semana, a orar pela semana. Eu sei que muitos talvez estão aqui sendo surpreendidos pela realidade de uma semana que você nem sequer tem os planos para essa semana, e não precisa fazer muitos planos também, faça plano de voltar no dia seguinte, já está tudo bem. E aí a gente vai vivendo um dia de cada vez, a gente vê se a gente consegue sobreviver até o final de semana. É o máximo que a gente consegue, é estar aqui hoje e ter a intenção, o plano e o projeto de voltar aqui amanhã à noite. Eu, como o pastor Paulo mencionou, eu sou pastor da igreja do IAP, que é o internato adventista aqui do Paraná, é a nossa faculdade e também o colégio de ensino de educação básica. Deve ter um outro que já foi. Tem alguém aqui que já foi aluno do IAP ou que é aluno do IAP? Tem alguém aqui? Tem bastante gente. Inclusive, acho que tem gente que foi aluno do IAP quando o IAP era aqui, né? Teve um período do IAP, uma boa parte do IAP que foi aqui. Aí tem gente ali, orgulhosos ex-alunos do IAP. Tá bom? Primeiro final de semana de novembro é ex-aluno, viu? Fica convidado aí para o ex-aluno lá do IAP. A gente, durante a semana, nós vamos. Eu sei que a gente vai acabar conhecendo alguns de vocês. Muitos de vocês eu vou ver apenas aqui, talvez tenha alguns que eu estou olhando daqui da frente, eu vou ver apenas você hoje e talvez eu veja você apenas no sábado que vem. Mas durante essa semana eu sei que a gente vai ter alguns encontros e eu espero conhecer alguns de vocês, mas acima de tudo, essa semana não é sobre mim, não é sobre a gente, essa semana é sobre Ele e que acima de tudo você aqui tenha encontros com Ele, com a graça dEle, com o chamado dEle, com a glória dEle, porque tudo é sobre Ele, não é nada sobre a gente. E essa é a noção, e é com essa consciência que nós vamos nos aproximar da Bíblia todos os dias, hoje e depois todas as noites. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia em João capítulo 6. E o que a gente vai fazer de especial durante a semana é ler a Bíblia. A gente vai fazer algumas leituras. Eu sei que tem gente que tem um outro que às vezes pensa que mas eu tenho um pouco de preguiça de ler a Bíblia. Faz parte, a gente faz muita coisa com preguiça. Se você tem preguiça ou às vezes tem falta de vontade de ler a Bíblia, às vezes você vai ler a Bíblia e não sente muita vontade lendo a Bíblia, não gosta muito de ler a Bíblia. Eu queria dizer para você que assim como você faz tantas outras coisas sem vontade, supere a sua preguiça, supere a sua falta de vontade e vá para a Bíblia. Se a gente for esperar ter vontade pelas coisas, se a gente for esperar ter vontade pela palavra, para então nos aproximarmos da palavra, é provável que a nossa vida termine e a gente não tenha experimentado essa vontade. Então a gente vai pela necessidade. Às vezes ir à Bíblia é como ir tomar remédio. A gente não gosta do gosto, mas a gente precisa. E então a gente vai para a Bíblia pela necessidade da palavra. E eu quero, durante essa manhã, pensar com você em João capítulo 6. O tema da nossa semana é Venha o Teu Reino. A gente vai pensar um pouquinho sobre a realidade do reino de Deus, sobre o nosso desejo que esse reino seja real na nossa vida hoje. Como é que vive quem faz parte do reino de Deus? E não é como vive aqueles que farão parte do reino de Deus, porque nós entendemos e cremos que o reino de Deus já chegou entre nós, o reino de Deus já está entre nós. Nós cremos que o reino de Deus é uma realidade para ser vivida agora. Nós cremos que o reino de Deus é uma realidade que começa agora. O reino de Deus foi inaugurado com a chegada de Cristo. E o reino de Deus será consumado com o retorno de Cristo, mas o reino de Deus é uma verdade para agora. Nós
cidadãos do reino de Deus, aqui e agora, nesse lugar. E que Deus te dê essa certeza e confirme essa certeza durante essa semana. Nós somos cidadãos do reino de Deus. Como vive quem está no reino de Deus? Como são as relações das pessoas que fazem parte do reino? Como que é uma igreja pautada pelo reino de Deus? Como é que é a nossa visão de futuro? Como é que nós nos relacionamos com o trabalho, com a escola, com carreira? Como é que nós nos relacionamos com tudo aquilo que está à nossa volta, uma vez que o reino de Deus chegou até nós? Jesus fez essa oração quando ensinou: olha, venha a nós o vosso reino. Ele clamou pelo reino, ele pediu para que o reino viesse. E nós vamos fazer a mesma coisa durante a semana. Nós vamos orar para que o reino seja real entre nós. E não apenas entre nós, mas dentro de nós. Que dentro do coração de cada um de nós pulse o reino de Deus. Mas antes de pensar sobre o reino, a gente precisa pensar um pouquinho sobre o rei do reino. João capítulo 6, verso 66. Você pode acompanhar aí comigo na Bíblia. Se você tem a Bíblia, acompanhe aí. Se você tem a Bíblia no celular, tem a Bíblia na cabeça também. Talvez você tenha decora a Bíblia na cabeça, pode acompanhar aí na sua nuvem. E a gente vai aqui, João capítulo 6, verso 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não... À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Jesus, frequentemente no ministério de Cristo, ele diz coisas que as pessoas desanimam de caminhar com ele. Sabe quando você às vezes conhece alguém, às vezes a gente conhece alguma pessoa, a gente encontra uma pessoa, e às vezes a pessoa tem uma postura ou ela diz algo que nos faz ficar com o pé atrás, a gente recua. Está indo bem, você está gostando de conhecer a pessoa, você está gostando do que ela diz. De repente ela fala de uma preferência política que ela tem e você dá um passo para trás. De repente ela fala de algo que ela faz ou algo que ela gosta e você fica, ixi, que pessoa estranha. E a gente dá um passo para trás. Tem alguns discursos e algumas práticas que fazem a gente ficar com medo das pessoas. Jesus frequentemente, ele falava coisas ou fazia coisas que repelia as pessoas. Jesus era atrativo, ele trazia as pessoas para perto, mas muitas vezes as pessoas queriam ir para longe dele. E esse é o caso. À vista disso, é dito no texto que muitos discípulos o abandonaram. Em primeiro lugar, uma coisa importante para ter na mente é que discípulos no Evangelho não são apenas os discípulos, os 12. Nós geralmente quando pensamos em discípulos, pensamos nos 12, mas os discípulos são muito mais do que esses. Os discípulos no Evangelho são todos aqueles que em algum momento resolveram seguir a Jesus. Decidiram seguir a Jesus, abandonaram alguma coisa e resolveram seguir a Jesus, são discípulos. E aqui fala que muitos dos seus discípulos abandonaram. O que aconteceu? O que Jesus disse? Como é que Jesus fez com que uma multidão de pessoas desistissem dele? Como que ele fez isso? Bem, vamos comigo lá, João capítulo 6. O texto começa no versículo 1, falando da chegada de Jesus na Galileia. E fala que ele estava então com uma multidão. Você conhece a história um pouquinho? Vamos tentar recapitular a história da multiplicação dos pães e dos peixes. Eu acho que você já ouviu essa história. E a história não tem muito truque, não tem muito segredo. A história é Jesus com pães e peixes. É isso. Tinha pão, é melhor esse. Tá. Eu tiro esse aqui não, fica assim. Fica com os dois? Então tá bom, beleza. Vai. Pode tirar? Muito obrigado, pastor. Obrigado. Ok, então vamos lá. A história da multiplicação dos pães e dos peixes é isso. Tinha pouco pão, tinha pouco peixe, tinha muita gente. Jesus orou, multiplicou o pão e o peixe, todo mundo comeu. É isso. Tá bom? Depois você lê um pouquinho com mais detalhes na sua casa. O fato é que Jesus tinha feito muitos milagres. Pensa assim, Jesus tinha feito milagres. E quem são as pessoas para quem Jesus opera esses milagres? A maioria deles são pessoas marginalizadas, são judeus. E eles estão vivendo sob o domínio romano. Eles estão vivendo alheios a tantas bênçãos e alheios a tantas coisas. O bem deles é roubado, as plantações deles são tiradas, os impostos são caros. Eles estão vivendo sob o domínio e sob a opressão romana. E de repente eles estão todo o tempo clamando por uma libertação. Eles querem ser libertos de César. Eles querem que César passe. Eles querem que o rei deles, que nesse momento é César, fique para trás. Eles querem um outro rei que se compadeça deles, que os ame. E aí então aparece na história um Jesus que opera milagres, que cura as pessoas, e todo mundo que passa por ele é curado, e ele fala com autoridade. E além disso, quando está todo mundo com fome, ele dá comida para todo mundo. Alguém que dá comida merece ser rei. Pensa só, porque tem várias escalas de pessoas boas. Tem as pessoas gentis, tem as pessoas muito que fazem favor para a gente sem esperar nada em troca. Tem aquelas pessoas super abnegadas e tem as pessoas num alto nível, que são as pessoas que compartilham a comida. As pessoas que dão comida para a gente.
Elas são pessoas muito especiais. E agora Jesus chega e dá comida para todo mundo. E não tinha ninguém com fome. E eles, qual que é a reação deles? A reação deles, de acordo com João capítulo 6, você pode acompanhar comigo? João capítulo 6, no verso 14 diz: vendo, pois, os homens o sinal. Guarda isso na sua cabeça, guarda essa palavra, tá bom? Vendo, pois, os homens o sinal que ele fizera. Disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Eles viram o sinal. E o que é isso do sinal que esse é o profeta que deveria vir ao mundo? Moisés, ele diz, falando com o povo, ele diz o seguinte: olha, vem após mim um que é maior do que eu, e quando ele vier, e ele vai vir com sinais, e quando ele vier, vocês deem ouvidos a ele. Vai vir um que é melhor do que eu, está para vir no futuro um melhor do que eu, um maior do que eu, e quando ele chegar, vocês deem ouvidos a ele. Agora eles estão vendo um Jesus que cura, um Jesus que multiplica pães e peixes. Eles falam o seguinte: é desse aí que Moisés estava falando. E qual que é a vontade deles agora? Nós podemos derrubar a César. Nós podemos colocá-lo como rei. E o próximo verso, verso 15, vai falar que Jesus ouvindo, Jesus sabendo da intenção deles, que eles queriam arrebatá-lo para fazer rei. Arrebatá-lo é a palavra que foi traduzida como arrebatá-lo. Em grego ela tem o sentido de queriam forçá-lo, tomá-lo à força e fazê-lo rei. Eles queriam pegar Jesus e fazer Jesus o rei. E aí Jesus, sabendo disso, o que Jesus faz? Foge. Jesus simplesmente vai para o monte. Ele retirou-se sozinho. Então pensa o seguinte: vamos tentar pensar nos públicos que tem. Tem uma numerosa multidão que comeu e que se fartou, e que eles estavam cheios de pão e de peixe, estavam felizes da vida com tanto que eles comeram, pensando: esse Jesus vai ser nosso rei. Todo mundo está de acordo? Favoráveis? Ok, beleza. Do outro lado tem os 12. Os 12 eles estão lá olhando a cena. E do outro lado tem Jesus. O que Jesus faz? Foge. Jesus vai embora. Os 12 ficaram lá olhando, né? Falando: Jesus foi para o monte, tem essa multidão aqui que já comeu, a gente já comeu também, sobrou um monte de comida que a gente pode levar embora. O que a gente vai fazer? Nós vamos embora. Jesus sumiu, não tá dando nem 2 xizinhos no WhatsApp dele, a gente manda, ele não recebe, deve estar offline, então a gente deve estar no modo avião. Jesus, então a gente vai fazer o quê? A gente vai embora. O evangelho todo de João é um trânsito entre a Judéia e a Galileia. Todo o tempo eles saem da Judéia e vão para a Galileia, saem da Galileia e voltam para a Judéia. É basicamente isso o evangelho de João. Todo o tempo eles estão fazendo esse percurso. Os discípulos então estão ali e falam: vamos embora. Pegaram os barquinhos e foram embora, atravessaram o lago de Tiberíades, ou o mar da Galileia, que na verdade não é um mar, é um grande lago. Eles atravessam o lago, chegam do outro lado, que era onde eles moravam. Mas antes de chegar do outro lado, no meio do caminho, aparece o relato do verso 16. A partir do verso 16 aparece o relato de Jesus indo ao encontro deles andando sobre as águas. Qual foi a última impressão? A última impressão que eles tiveram, a última cena que eles têm na mente é a cena das pessoas dizendo: esse é o profeta de quem Moisés falou. Esse é o profeta que deveria vir ao mundo. Ele vai ser nosso rei. Essa é a última mensagem que tem sobre Jesus na cabeça dos discípulos. Agora eles estão no barco, Jesus vem na direção deles, eles ficam assustados, e aí então Jesus exclama: não temas. Vocês podem ver aí no versículo 20. Mas Jesus lhes disse: não temais, sou eu. Essa construção de frase "sou eu" é algo que a gente usa de forma muito comum no português. É muito simples para a gente. Em outras línguas também. Você toca a campainha de alguém não, né? Da casa de alguém, ninguém tem campainha, né? Você toca a campainha da casa de alguém, e se você é alguém conhecido, você chega no apartamento e toca, e às vezes você pode até morar nesse apartamento, e a pessoa então lá dentro pergunta: quem é? E aí você, se é uma voz familiar, você responde: sou eu. E aí a pessoa sabe que é você. Sou eu é para identificar a gente. Está tudo certo. Jesus não disse um sou eu. Jesus está indo e ele diz: não temais. Eu sou. Eu sou não é apenas um sou eu. Eu sou é muito mais do que isso. Eu sou agora, na cabeça dos discípulos que estavam pensando que Jesus era o profeta que devia vir ao mundo, o eu sou faz eco a Êxodo capítulo 3 e Êxodo capítulo 4, quando Deus aparece para Moisés na sarça ardente, e Moisés pergunta: Senhor, quando o povo precisar saber quem que
em nome de quem eu estou indo, o que eu falo? As pessoas vão perguntar quem é que me falou para ir até lá no Egito salvá-los. E o que eu falo? Você vai dizer que o eu sou enviou. Você vai dizer que o eu sou enviou. E quem é você? Eu sou o que sou. Por que Deus usa isso? Por que Deus não fala um nome? Porque não existe palavra, não existe termo, não existe definição. Qualquer definição de Deus o reduz. Tudo que a gente pode usar como nome para Deus o reduz. Deus usa nomes simplesmente para que a gente consiga captar aspectos do seu caráter, mas Deus é muito maior do que qualquer nome que a gente pode usar. O nome Deus, a palavra Deus não capta tudo aquilo que Deus é. O Senhor é Deus, mas Ele é muito mais do que isso. Ele é Senhor, mas Ele é muito mais do que isso. Ele é Rei, mas Ele é muito mais do que isso. Ele é Salvador, mas Ele é muito mais do que isso. Não existe palavra que possa captar. Por isso Deus diz para Moisés, você vai até lá, o povo vai dizer que eu sou. E é isso que você vai dizer. Eu sou. Eu sou, eu era e eu serei e eu sou. A minha existência é constante, os meus atributos são constantes, o meu caráter é constante, o meu poder é constante, a minha existência é eterna, eu sou. E agora o mesmo Jesus da sarça, o mesmo que aparece na sarça, que queima e não se consome, o mesmo Jesus que fala com Moisés, esse mesmo agora está andando sobre as águas, no mar da Galileia, chegando perto de um barquinho de homens que estavam tentando entender tudo aquilo que estava acontecendo nos últimos dias. E ele diz, eu sou, não tenham medo. O que eles fazem? Colocam Jesus para o barco. Tem algumas coisas, esse resto de viagem, eu gostaria de um dia saber, chegar lá no céu e perguntar, como é que foi esse resto de viagem? Será que foi em silêncio? Será que foi conversando? A gente não sabe. O fato é que Jesus chega do outro lado, junto com os discípulos, e agora os discípulos estão com essa nova cena na cabeça. Jesus chegou. Só que lembra que tinha uma multidão que ficou lá do outro lado? A multidão ficou lá, esperando Jesus. A gente vai fazer dele rei, mas para ele ser feito rei, ele tem que estar aqui. Eles ficam lá esperando. Dormiram, acordaram no outro dia. Eles viram que os discípulos foram embora, viram que Jesus não entrou no barco com os discípulos. E eles ficaram pensando, eu acho que a gente não... O que a gente vai fazer aqui? Vamos ficar aqui o resto da vida? A gente vai ficar com fome daqui a pouco? Jesus não está aqui para dar pão, não está aqui para dar peixe? Já sei. Vamos atrás dos 12. Eles tinham dado tchau para os 12 no outro dia, né? Os 12 entraram no barco e tal, eles viram os 12 indo embora, falaram, tchau, 12. Acho que eles não chamavam os 12 de 12, mas tudo bem. Eles viram eles indo embora. E eles agora então resolvem ir atrás dos 12. E eles atravessam o mar. Chegam do outro lado. Quando eles chegam do outro lado, quem que eles encontram lá do outro lado? Jesus. Mas... E eles na hora... Você pode olhar aí na Bíblia, e na hora eles perguntam, quando eles chegam do outro lado, eles percebem que Jesus tinha ido, e aí no versículo 25 ele fala, tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram, mestre, como é que você chegou aqui? Porque assim, o senhor estava lá, depois não está mais, a gente viu os barcos indo embora, o senhor não entrou em nenhum dos barcos, o senhor não entrou nos barcos da gente também. Que bruxaria é essa? Como é que o senhor sai de lá e vem para cá? Que negócio é esse? E agora vem Jesus. Jesus não gastava tempo bajulando as pessoas. Jesus não gastava tempo massageando o ego de gente que está precisando ser lisonjeada. Eles chegam e dizem, mestre, como você chegou até aqui? Jesus olha para eles e diz o seguinte, vocês não estão atrás de mim. Vocês vieram porque vocês comeram pão ontem, comeram peixe ontem, e vocês querem isso de novo. Vocês vieram atrás de mim, não é porque vocês viram os sinais. A palavra volta de novo. Jesus fala para eles o seguinte, no versículo 24, vocês estão atrás de mim, não é porque vocês viram os sinais, mas porque vocês comeram pão e vocês os fartaram. Trabalhem e agora se esforcem não pelo pão que perece, mas pelo pão que permanece. Jesus está dizendo para eles, vocês vieram até mim, vocês pegaram os barcos de vocês, vieram até aqui, mas vocês não vieram porque entenderam os sinais. Vocês não vieram porque viram os sinais. Só que no versículo 14 que a gente leu, fala que eles viram os sinais. O verso 14 fala que eles viram os sinais e agora fala que eles não viram os sinais. Afinal, eles viram ou não viram os sinais? O que são esses sinais? A linguagem, mais uma vez, é a linguagem de Êxodo capítulo 3 e Êxodo capítulo 4. Qual é essa linguagem? Presta atenção numa coisa aqui. Você lembra lá da história de Moisés, que Moisés é chamado por Deus, e Moisés fica lá cheio de medo, e aí Moisés fala o seguinte, Senhor, eu acho que o povo não vai acreditar em mim, viu? E aí Deus diz o seguinte, Moisés, faz o seguinte, o que você tem na sua mão? Tem um cajado.
Então tá bom. Você pega esse bastão e joga no chão. Ele joga no chão, o que acontece com o cajado? Vira cobra. Vamos falar junto. Cobra, tá? Vira. Obrigado. Virou cobra. E aí Moisés fica assustado, e aí Deus diz para ele: Moisés, pega a cobra. Ele pega a cobra e a cobra vira cajado. Já pensou que loucura? Moisés joga lá, vira cajado, ele pega e... massa. E aí Deus diz para ele assim: pega a água, joga a água no chão. Ele joga a água no chão, a água vira sangue. Coloca a mão no peito, Moisés. Moisés coloca a mão no peito, o peito dele fica leproso. Isso daí acho que ele não deve ter curtido muito. Mas ele coloca a mão de novo e o peito fica bom. E ele faz isso daí, e aí então Deus diz para ele: Moisés, capítulo 4 de Êxodo, Deus diz para ele: Moisés, isso será sinal. Você vai fazer isso diante do povo, isso será o sinal de que eu te enviei. Sinal é o selo de autenticação de que alguém estava sendo enviado por Deus. Quando Jesus está fazendo sinais, Ele está mostrando que Ele é o enviado de Deus. E agora Ele está dizendo: vocês não entenderam os sinais. Vocês viram pessoas sendo curadas, mas não entenderam que isso é sinal. Vocês viram as pessoas sendo alimentadas, mas não entenderam que isso é sinal. Isso não é o fim. Vocês estão achando que o que eu tenho para vocês é cura? Não é cura, isso é sinal. Vocês estão achando que eu tenho para vocês é fartura de pão e de peixe? Isso não é o fim, isso é sinal de algo maior, é sinal de que eu sou enviado, é sinal de que vocês não precisam confiar no pão e no peixe. Não é que eu vou depor a César, eu não estou nem um pouco preocupado com o trono de César e com quem virá depois de César. Vocês precisam entender que isso é sinal de algo maior. Tem uma frase que diz, falam que é um provérbio chinês, porque tudo aquilo que a gente não sabe de onde vem, a gente fica falando que é provérbio chinês, né? Ou de Clarice Lispector. Fala o seguinte, a frase diz o seguinte: que o sábio aponta para as estrelas, mas o tolo só presta atenção na ponta do dedo. O sábio aponta para as estrelas e o tolo só presta atenção na ponta do dedo. É mais ou menos isso que Jesus está dizendo. Eu estou fazendo sinais e vocês estão preocupados com a cura, vocês estão preocupados com o pão e vocês não entenderam que o sinal é mais do que isso. E quando Jesus diz isso, eles se apercebem. E ele fala: então qual que é a vontade de Deus? Então o que Deus quer da gente? Se é sinal de que Deus mandou alguém para a gente, o que Deus espera da gente? E aí Jesus vai responder para eles. Você pode ir acompanhando aí na Bíblia, lendo os versos. Jesus vai responder para eles: a vontade dele é que vocês creiam naquele que ele enviou. Creiam em mim. Se é sinal, se eu fiz sinal, vocês creiam que eu sou enviado de Deus. Vocês creem nisso? E aí então vem o momento, o cara de pau do culto. O momento é o seguinte: eles viram Jesus curar pessoas. Eles viram Jesus multiplicar pães e peixes. Você tem noção que com poucos pães, com poucos peixes, alimentou uma multidão. E aí então, vem Jesus falando para eles: olha, vocês precisam crer que eu sou o enviado de Deus. Versículo 28, capítulo 6. Dirigiram-se, pois, a ele perguntando... vamos para o versículo 30. Jesus falou para eles no versículo 29, a obra de Deus é esta que criais naquele que lhe foi enviado. E então no versículo 30, então eles disseram eles: que sinal você vai fazer para que a gente creia? Olha só que absurdo, eu não sei se você conseguiu captar o absurdo do negócio. Eles tinham visto um monte de gente ali entre eles tinha gente que estava doente até outro dia, agora está curado. Eles viram os pães serem multiplicados. E agora Jesus diz: isso tudo é sinal para que vocês creiam em mim. Agora eles olham para Jesus e falam: acho que a gente quer um pouco mais. Que sinal você faz para a gente acreditar em você? Prova que a gente pode acreditar em você. Prova que a gente tem que acreditar em você. Sabe por quê? E qual que é o argumento deles? Continua lendo no versículo 31, eles vão falar que o argumento deles é o quê? Porque os nossos pais, lá quando estavam no deserto, Moisés fez cair pão do céu. O sinal que Moisés deu foi pão vindo do céu. Você multiplicou pães e peixes, mas o pão já existia. Moisés fez pão surgir do nada. Faz isso para a gente ver, então. Você quer que a gente acredite? Então faz coisa do nível de Moisés. Fazer pão surgir, o pão que você multiplicou já tinha. Moisés fez pão vir do céu. Faz aí. Pega essa. Qual que é a reação de Jesus? E agora então começa o discurso em que tudo muda.
Lembra que no verso 66 alguns desistiram de Jesus, é agora que começa. Jesus no versículo 32. Em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida. E dá vida ao mundo. E eles vão falar, então, Senhor, dá esse pão pra gente. Qual que é a resposta de Jesus? Versículo 34. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. O pão não é o que vocês comeram ontem. O pão não é o que você comeu hoje no café da manhã. O pão não é aquilo que... O Felipe me veio trazer pão para mim hoje de manhã. Cadê o Felipe? Está aí? Deve estar aí. Em algum lugar. Amém. Felipe, obrigado pelo pão. Trouxe pão para mim, mas isso não é o pão. O pão que desce do céu, o pão que vem do céu, o pão que Deus traz é outro pão. E agora Jesus está dizendo o seguinte, olha, vocês precisam de um outro pão. Vocês querem que caia pão do céu, mas se o pão do céu cair hoje para vocês vão comer, vocês vão ter fome no outro dia. Alguns já estão com fome, acabaram de comer agora há pouco. Tem gente com fome aqui já? Sempre, né? Tem alguns que esse é o estado natural do ser, né? Estar com fome. E talvez você está já com fome, e porque a gente come, depois a gente tem fome, e amém por isso. Que a gente tem fome depois, porque comer é bom, e se a gente comesse uma vez e não tivesse mais vontade de comer, ia ser meio triste. Jesus está dizendo para eles, olha, vocês comem e vocês vão ter fome de novo. E ele vai falar o seguinte, os pais de vocês estão falando, nossa, os nossos pais comeram maná no deserto. Jesus vai falar para eles o seguinte, cadê os pais de vocês aqui para contar como foi? Cadê os pais de vocês para contar como é que era o maná? Eles não estão aqui porque eles comeram maná no deserto e morreram no deserto, porque o pão que eles comeram é pão que vai até o túmulo. O pão que eles comeram é pão que os sustenta até o túmulo. O pão que eles comeram é um pão que sustenta, mas é menor do que a vida. O que eles receberam, os milagres que eles receberam, a água vindo da rocha, tudo aquilo de grandioso que Deus fez por eles no deserto, é tudo menor do que a vida. Vocês precisam do pão da vida. Vocês precisam do pão que desceu do céu. Jesus agora vai entrar numa conversa muito séria com eles. Jesus está dizendo para eles o seguinte, olha, vocês vieram até mim porque vocês querem pão, porque vocês querem peixe, porque vocês querem milagre, vocês querem cura, vocês querem um César. Eu não sou César. Eu não estou preocupado com quem vem depois de César. Eu não vou dar pão e peixe para vocês. Ontem a gente teve pão e peixe, hoje não tem. Hoje não tem milagre. Esse é o dia que Jesus não faz nada. Esse é o dia que Jesus não faz nenhum milagre. Hoje não tem pão, hoje não tem peixe, hoje não tem milagre, hoje não tem gente que não andava andando, hoje não tem absolutamente ninguém que estava endemoniado sendo curado, hoje não tem milagre, hoje não tem mudança, nenhuma mudança, hoje não tem pão, hoje não tem peixe, vocês vieram com fome e vocês vão voltar com fome, mas vocês podem voltar com o pão da vida que desceu do céu. Jesus está dizendo para eles, se vocês querem uma caminhada repleta de coisas, vocês estão vindo atrás de mim porque vocês querem coisas que o túmulo pode levar, eu quero dizer uma coisa hoje para vocês, hoje não vai ter nada disso. E aí Jesus vai entrar numa parte dura do discurso que ele vai dizer, vocês precisam comer da minha carne e beber do meu sangue. Estranho, né? Estranho. É claro que Jesus sabia do que estava falando, e mais tarde todos iam entender o que Jesus estava falando. Comer da carne de Cristo, beber do sangue de Cristo é aceitar que a vida está nele. Olha bem para cá agora. Você que está aí meio viajando, olha para cá. E guarda uma coisa na sua cabeça. Presta bem atenção nisso. Vida. Todos nós estamos vivos aqui. Ok, né? Amém. Mas uma coisa que você precisa saber é que essa vida que você tem, de acordar todo dia, comer, passar o dia fazendo coisas, ir dormir, isso é apenas uma sobrevivência, isso é apenas existência. Vida está em Cristo, vida está no pão da vida, vida está na presença de Cristo, porque no meu sangue corre um sangue de morte. É no sangue de Cristo que existe vida. É no sacrifício de Cristo que existe vida. É na suficiência de Cristo que existe vida. Ele é o Rei que traz vida. É Ele quem visita e é Ele quem tem o poder de ser maior do que a própria vida, do que maior que a própria existência. Nós estamos poluindo a nossa vida e nossa vida está cheia. As nossas orações estão cheias de pedidos a Deus por coisas que o túmulo pode levar. As nossas orações todas são sobre coisas que o túmulo pode levar.
levar. Nós estamos todo o tempo pedindo por realização profissional, por estabilidade financeira, estamos pedindo por sucesso na carreira, estamos pedindo por progresso acadêmico, estamos pedindo pela salvação da nossa família, estamos pedindo por coisas, porque os nossos filhos saiam das drogas, estamos pedindo por um novo emprego, estamos pedindo por cura física, e tudo isso é válido, e Deus quer ouvir todas as nossas orações, mas queridos, as nossas orações todas são de coisas que são menores do que a vida. São menores do que a vida. Nada disso é suficiente para cobrir a vida inteira. E agora vem Jesus e diz assim para a gente: olha, eu quero oferecer para você pão da vida. Eu quero que você tenha um emprego. Eu quero que você tenha sucesso. Eu quero que você tenha tudo isso, mas mais do que qualquer outra coisa. Eu quero que você me tenha na sua vida, porque você precisa de algo que seja maior do que a vida. Você entende qual é a diferença? Porque aquelas pessoas estavam indo até Jesus como se ele fosse um vale-brinde. Como a gente faz muitas vezes. Nós muitas vezes buscamos o reino de Deus e a sua justiça, porque todas as coisas nos serão acrescentadas. E a gente vai falar disso essa semana. A nossa versão de buscar o reino de Deus em primeiro lugar é o quê? Acordar cedo e orar. E em algum lugar a gente achou que isso daí é buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Não, isso é orar de manhã. Isso não é buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Em algum momento a gente achou que buscar em primeiro lugar o reino de Deus é assisto o Fantástico ou vou na igreja domingo. E a gente acha que vindo à igreja domingo a gente está buscando em primeiro lugar o reino de Deus. Vem amanhã, tá bom? Não estou dizendo isso. Vem, estamos juntos amanhã. Mas isso não é buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus é muito mais do que isso. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus é muito mais do que simplesmente colocar Deus em um espacinho da sua agenda antes das outras coisas. E fazer isso porque, não, se eu buscar o reino de Deus agora cedinho, Ele vai me dar tudo aquilo que eu preciso durante o dia. Quantos de vocês já não oraram de manhã antes de sair para o trabalho e tiveram um dia terrível pela frente? Quantos de vocês não oraram de manhã, estudaram a lição da escola sabatina, leram a meditação e tiveram momentos maravilhosos com Deus e tiveram um dia terrível depois? Por quê? Porque Deus nem sempre vai multiplicar os pães, nem sempre vai multiplicar os peixes, porque Deus não está aqui apenas para nos dar coisas menores do que a vida. Ele quer nos dar algo maior do que a própria vida. E o que é maior do que a própria vida? Ele. Ele é maior do que a vida. Só que nem todo mundo está afim desse negócio. E o que aconteceu com as pessoas? Versículo 66 que a gente leu. Eles foram embora. Sabe aquele climão que às vezes fica? Em festa de família? Natal, quando alguém fala um negócio meio nada a ver, assim, fica todo mundo, nossa. Todo mundo se olhando assim, ninguém quer falar nada. Fica um grupo de amigos assim, né? Alguém chega com uma notícia muito bombástica assim no grupo de amigos. Ou alguém dá uma resposta bem atravessada para um dos amigos e fica aquela tensão e ninguém quer falar nada. E agora ficou o climão com os 12. Todo mundo foi embora, agora eles ficaram pensando, nossa, esse Jesus está pegando pesado. Será que ele sabia que ia dar ruim assim? Todo mundo foi embora. Será que a gente fala alguma coisa para ele? E eles estão lá pensando, o que eles vão falar? O que Jesus fala para eles? Jesus é sensacional. Jesus não era grosso. Porque tem gente que às vezes acha que, não, eu sou sincero. Não, você às vezes é grosso só, não é sincero. Jesus era sincero, Jesus sabia muito bem o que ele queria com as palavras que ele dizia. E aí Jesus chegou para os 12. Todo mundo foi embora, aquela debandada, aquela não. Porque o que aconteceu é o seguinte, eles foram atrás de pão e de peixe. Jesus chega e fala, pessoal, hoje não tem pão e não tem peixe, hoje não tem cura, não tem nada, hoje tem só eu mesmo. Aí as pessoas olharam para Jesus e falaram, obrigado, Jesus, beijo, tchau. E foram embora. Foram embora. E agora todo mundo foi embora, está lá Jesus com os 12. E aí os 12 lá pensando, nossa, acho que o que a gente faz? Cadê o menino do pão e do peixe aqui para fazer um lanchinho de novo? Eles estão lá naquela tensão, Jesus olha para eles e diz o seguinte, e vocês aí? Vocês querem ir embora também? Se vocês quiserem ir embora, a porta da rua é a serventia da casa, fica à vontade. Claro que Jesus não falou assim. Mas Jesus falou para eles, se vocês querem ir embora, vocês podem ir embora também, vocês são livres. Se vocês estão comigo por causa do pão e do peixe, vocês podem ir embora. Se vocês estão comigo porque vocês querem um líder político, vocês podem ir embora. Se vocês estão comigo por causa dos milagres, vocês podem ir embora. Se vocês estão comigo porque vocês querem sucesso, vocês podem ir embora. E hoje eu digo uma coisa para você com muita sinceridade. Jesus diz o mesmo para a gente. Se você está atrás de um milagreiro, você pode ir embora a hora que você quiser. E pode voltar a hora que quiser. Porque todo mundo que vai embora, Jesus sempre recebe de volta.
Você é livre. Você não precisa andar com Cristo se Ele não te der as coisas que você quer. Porque se você está simplesmente procurando coisas para o aqui e para o agora, pode ser que Ele não dê todas essas coisas. E aí você é livre para ir. Eu sou livre para ir. E a grande bênção de Deus é que Deus não escraviza ninguém. Você é livre para ir embora hoje, simplesmente pegar tudo aquilo que você ouviu, guardar em alguma gaveta na sua mente e viver o seu dia como se você não tivesse acontecido nada. E simplesmente chegar no final do dia, na hora do pôr do sol e falar, pronto, fiz tudo o que era para fazer no sábado, agora o resto da vida é minha. Você pode fazer isso. Você é livre. Você é livre para se fantasiar uma vez por semana de crente e vir à igreja. Você é livre para isso. E guardar a fantasia no final do sábado e viver a vida como se nada tivesse acontecido. Você é livre para isso. Você é livre. Jesus está dizendo isso para as pessoas. Vocês são livres, vocês querem ir embora, vocês podem ir. Vocês são livres. Mas aí vem Pedro. Pedro é sensacional. A gente fala muito mal de Pedro. Tem algum Pedro aqui? Tem um Pedro. Tá. Tem um Pedro aí. Tem mais Pedro aí? Tem Pedro aí em cima? Tem um Pedro lá atrás. Pedro é sensacional. A gente fala mal de Pedro. Não dos Pedros que estão aqui. Apesar de que às vezes alguém pode falar mal de vocês também, mas fiquem em paz. Não, porque Pedro era isso, Pedro era aquilo, Pedro era desse jeito. A gente sabe que a gente fala muito mal de Pedro por uma razão. Que ele é muito parecido com a gente. A gente é inconstante. A gente vem numa semana de oração, no final de semana, Jesus, eu quero Jesus pro resto da minha vida. E no outro dia a gente está negando a Jesus, fazendo de conta que a gente não viu. Então assim, tem um povo que a gente malha bastante. Tem alguns grupos na Bíblia que a gente malha muito. O povo de Israel lá no deserto, ai que povo ingrato. É a gente. Não, os fariseus, cheio das coisinhas. É a gente. Pedro, é a gente. Todo mundo que a gente não gosta é porque a gente está se olhando no espelho. E aí agora está lá. Pedro, pela iluminação do Senhor, Pedro olha para Jesus e diz, Senhor, nós não vamos para lugar nenhum. Versículo 68, uma das mais belas declarações. Senhor, nós não vamos para lugar nenhum. Para quem que a gente vai? A gente vai para onde? Para o César? A gente vai voltar para César? Não, o Senhor que tem palavra de vida. A gente vai voltar para o outro lado lá e andar com as pessoas que foram embora? Não, o Senhor tem as palavras de vida. Nós não vamos embora, porque só Tu tens as palavras de vida eterna. A gente encontrou vida aqui contigo. Se o Senhor nos der pão, a gente fica. Se o Senhor não der nada para a gente hoje, a gente fica também, porque a gente encontrou vida. A gente encontrou significado. A gente encontrou sentido. Se o Senhor nos der trabalho, se o Senhor nos der emprego, se o Senhor nos der a cura, nós vamos ficar contigo. Mas se não tiver cura, se tiver as dispensas sem nada, se o Senhor não tirar César do trono, a gente continua contigo. Porque o Senhor tem palavra de vida. Você é capaz de dizer isso hoje para Jesus? Você é capaz de dizer hoje para Jesus, Senhor, se o Senhor me der tudo aquilo que eu estou pedindo, pensa na sua oração que você fez hoje já. Pensa nas orações que você tem feito, pensa nas coisas que você quer de Deus. Se Deus disser para você que nada disso Ele vai lhe dar, você é capaz de dizer para Ele, Senhor, eu continuo contigo porque eu encontrei vida em Ti. Se Jesus não lhe der nada, você continua com Ele? Porque você encontrou vida nele. É mais ou menos isso que Jesus está dizendo, é mais ou menos isso que Pedro está dizendo. Senhor, eu fico contigo. Eu vou ficar contigo. Nós vamos ficar com o Senhor porque a gente encontrou vida no Senhor. A gente não tem, às vezes, conseguido compreender isso, sabe por quê? Porque a gente vem, às vezes, à igreja, e aí no sábado à tarde, a gente se reúne e aí a gente vai conversar de tantas coisas, a gente vai conversar da vida. E a gente começa a pensar nos nossos Césares. Como a gente queria. E eu acho que às vezes a gente não... E a gente vai falar um pouquinho disso durante a semana. A nossa dificuldade de pegar a Bíblia e colocar a Bíblia na vida. Bíblia é um negócio da igreja. E a gente não coloca a Bíblia na vida. Tanto é isso que a gente chega aqui e ouve um sermão sobre o final. Olha, nos últimos dias os homens serão assim, 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 assim. E o amor se esfriará em quase todos. E a gente acha isso. Então realmente vai acontecer isso. Que terrível que será. Aí a gente vai e a gente começa a fazer campanhas achando que vai ter um salvador. Não, eu sou a favor do fulano. Eu sou a favor do ciclano. Tudo César. Nós estamos num país governado por César. E se o César sair, virá outro que também será César. E virá César após César. E vou dizer uma coisa para você, em nome de Jesus. Jesus não se assenta em trono de César. Porque o trono de César é pouco para Cristo. O trono de César é muito pouco para Cristo.
Os Estados Unidos é governado por um César. Venezuela é governada por um César. O Brasil é governado por um César. O estado do Paraná é governado por César. A cidade, tudo é governado por César, porque é a maneira de operar, é a maneira de César. É a maneira de César. E qual é a maneira de César? A maneira de César é simplesmente oferecer para as pessoas ou para si mesmo aquilo que o túmulo leva. E Jesus não vai entrar em conchavos com César. E Jesus não está preocupado simplesmente em assumir lugar de César. Jesus não precisa de ninguém dizendo para ele. Jesus não precisa ser instrumentalizado por César. Jesus não está se tornando ferramenta de César. Por quê? Porque Jesus não tem parte com César. Jesus tem um reino que é dele. Se César quiser fazer parte do reino, que César deixe de ser César para ser parte do reino. Porque no céu, no reino de Deus, não tem espaço para César. E Jesus não, e guarda isso na sua mente, Jesus nunca se assentou e não se assentará em trono que é de César. E por que ele não vai fazer isso? Porque o trono dele é muito maior. Porque César só dá aquilo que o túmulo leva. César só consegue dar asfalto que o túmulo leva. César só consegue dar comida que o túmulo leva. César só consegue dar saúde que o túmulo leva. César só consegue fazer e roubar coisas que o túmulo leva. Cristo está aqui para dar coisas para além da vida, coisas que o túmulo não pode tirar. Cristo não tem parte no trono de César. A gente vai falar um pouco mais disso, mas aí então Jesus fala isso para os discípulos. E Jesus diz, e Pedro diz: Senhor, não vamos para lugar nenhum, estamos fechados contigo. E aí então Pedro faz uma declaração bem bonita no versículo 69. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Jesus tem umas respostas que, sinceramente, eu acho sensacional. Porque vem Pedro lá todo pimpão. Senhor, nós não vamos para lugar nenhum, porque o Senhor tem as palavras de vida eterna. E nós, e ele fala em nome de todo mundo, né? E nós temos crido, e nós temos conhecido que tu és o Santo de Deus. Aí Jesus olha para ele: ah, é, Pedro, um de vocês é o diabo. É isso que ele fala. Vê aí o versículo 70. Porque Jesus vai falar: olha, vocês não são o número de 12? Então, você está falando que vocês têm crido e conhecido que eu sou o Santo de Deus. Um de vocês é o diabo. Falava isso referindo a Judas. Por quê? Porque Judas tinha que ter ido embora com a multidão. Porque Judas queria um Cristo que desse pão e peixe. Judas queria o Cristo que assumisse o trono de César. Judas queria um Cristo que desse coisas que ficam no túmulo, que o túmulo pode levar. Judas queria isso. E aí então, Jesus chega e fala: ó, tem alguém entre vocês que tinha que ter ido embora e não foi. Tem entre vocês um que é o diabo. E por que Jesus usa essa resposta agora? Marcos capítulo 2, depois você pode ler na sua casa. Jesus está lá na sinagoga, um dia de sábado, e levanta-se um homem com um espírito possesso. Possesso de um espírito imundo, com um espírito possesso não, né? Possesso de um espírito. É isso, vocês entenderam. E esse homem se levanta no meio da sinagoga e ele começa a falar. E o que ele fala para Jesus? Que tenho eu contigo, Jesus Nazareno? Bem sei. E fala o seguinte: que tenho eu contigo, Jesus Nazareno? Bem sei que tu és o Santo de Deus. Viestes, pois, atrapalhar-nos. Pedro fala que Jesus é o Santo de Deus, mas essa é a segunda vez no Evangelho. A primeira vez que Jesus é chamado de Santo de Deus no Evangelho é pelo próprio demônio. É o demônio que diz: eu sei que você é o Santo de Deus e você veio atrapalhar os meus planos. Pesado, né? Satanás sabe quem ele é. E Jesus está dizendo, e por que Jesus usa agora isso para Judas? Porque ele está falando: Pedro, entre vocês tem um aí que sabe que eu sou o Santo de Deus. Tem entre vocês um que sabe que eu sou o Santo de Deus, mas ele sabe e ele vê e ele olha para mim da mesma maneira que o demônio olha. Ele me olha para mim hoje como um santo de Deus que está atrapalhando os planos dele. Porque foi isso que Satanás disse: o Senhor é o Santo de Deus, a gente está aqui quieto, agora você vem do céu para atrapalhar o nosso esquema. Vem aqui do céu para atrapalhar a nossa agenda. A gente tem um plano, a gente tem um projeto de vida, e você vem aqui para atrapalhar tudo isso. E Judas estava com isso na mente, porque Judas no dia anterior, quando ele viu Jesus fazendo tudo aquilo, multiplicando pão e peixe, ele falou: eu tenho agora o rei que eu preciso, a gente vai começar uma campanha sensacional e logo Jesus vai ser o dono de tudo isso aqui e eu vou ser dono junto. E agora vem Jesus estragar todo o plano e a multidão que estava firme com Jesus num dia simplesmente vai embora. E agora Judas está olhando e falando: Jesus atrapalhou todos os meus planos. Jesus atrapalha os planos da gente às vezes, não atrapalha? Jesus muda a agenda da gente muitas vezes. Jesus muda a rotina da gente. Jesus muda os sonhos da gente. E aí Jesus está olhando para aquele povo falando: entre vocês tem um
que sabe que eu sou o santo de Deus, mas que está atrás de mim apenas pelas coisas que o túmulo pode levar, que está atrás de mim, me impondo uma agenda, como a gente às vezes faz com Deus. Às vezes a gente determina a nossa agenda e diz: Senhor, essa aqui é a minha agenda, abençoa ela aí para mim, por favor. Senhor, eu quero fazer isso, eu quero fazer faculdade, eu quero terminar a faculdade e fazer isso, eu quero fazer pós-graduação, eu quero fazer um intercâmbio, depois eu quero voltar e eu quero casar, quero ter tantos filhos, e depois eu quero morar em tal lugar, eu quero morar em tal bairro e tudo mais. Tá bom, Senhor, esses aqui são os meus planos, cuida deles para mim. E aí vem Jesus, muda tudo. E a gente fala: Senhor, aí não. Nós fazemos isso como igreja. Eu estava falando esses dias lá no IAP, a gente estava em uma reunião de comissão de igreja, e eu estava falando com eles que a gente está meio fora do esquema. Porque a gente faz todos os planos, a gente faz um projeto do ano. Depois que a gente faz um projeto do ano, a gente se reúne para orar. Mas está ao contrário. Está ao contrário. A gente tem todas as ideias mirabolantes e depois a gente pede para que Deus simplesmente dê o carimbo dele de aprovado. Está ao contrário. O caminho é o contrário, o caminho é: Senhor, a gente não tem plano nenhum, me fala o que a gente faz e para onde a gente vai. Faz com que através do teu Espírito os teus planos nasçam no nosso coração, que através do teu Espírito os teus sonhos nasçam no nosso coração. Inverte as coisas. A gente precisa inverter as coisas. Mas então, Jesus está ali dizendo: um de vocês tem comigo, está tentando desenvolver comigo uma religião de mero interesse. E essa religião que impõe uma agenda sobre Cristo, essa religião que impõe um modo de Cristo trabalhar, é a religião do demônio. Eu já falei bastante, eu vou acabar dizendo uma coisa e só dizendo isso para você, que a gente vai orar a respeito disso hoje. Para alguns eu sei que eu estou falando pela primeira vez nessa semana e pela última também. E eu vou falar com você só na semana que vem agora, porque alguns voltarão apenas na semana que vem. E fique em paz, o amor continua o mesmo, está tudo em paz. Alguns têm rotina diferente, têm uma rotina que impede de vir à igreja. E eu espero que Deus te dê uma boa semana. E se você vier também, a semana será boa. Ninguém vai ser menos santo porque não veio na semana de oração. Santidade não é algo que a gente conquista, santidade é algo que Deus nos confere. Então, se você não vier, tem espaço para você ser santo ainda. Está tudo certo. Mas eu preciso dizer uma coisa para você. Deus precisa da gente, da nossa resposta como a resposta de Pedro. Cristo é suficiente. No reino de Deus, a primeira lição que tem que ter na nossa mente é que o Cristo, que é o Rei do reino, Ele é suficiente. Ele é tudo em todos. A gente canta às vezes que Cristo é tudo para nós, que Ele é tudo que a gente precisa. Só que na verdade a gente quer as bênçãos dEle. A gente o vê como um vale-brinde para algumas coisas. A gente até quer ir para o céu, não é nem por causa dele, a gente quer ir para o céu porque a gente não quer sofrer mais. Porque se ele levasse no céu, e ele estivesse no céu, mas tivesse sofrimento, a gente não ia querer. E se ele nos levar para o céu, que não tem sofrimento, ele resolver ir embora, para a gente também está quase tudo bem. A gente tem uma versão de céu onde Jesus é dispensável. Você já pensou sobre isso? Ele é tudo. Ele é o primeiro e o último. Ele é o começo e o fim. E eu quero dizer uma coisa para você que está aqui hoje de manhã. Guarde uma coisa na sua mente. Tudo que você tem nessa vida, o túmulo vai levar. Todas as coisas que ocupam o nosso tempo e a nossa energia são coisas menores do que a própria vida. E a gente se dá ao trabalho, e a gente se dá em tudo para o prazer, porque a gente quer curtir o máximo os nossos amigos, porque a gente quer ter a melhor carreira, porque a gente quer ter sucesso, e a gente se entrega em tudo nas nossas relações. Sou casado há 10 anos, fiz 10 anos no sábado, dia 22 de julho. E no dia 22 de julho, eu e minha esposa, nós reafirmamos algo que a gente tem dito já há uns 5, 6 anos. Que nós nos amamos, mas nós não temos um no outro a razão da vida. Porque ela é menor do que a vida. Eu sou menor do que a vida. Eu não sou suficiente para preencher todos os espaços da vida da Flávia. Ela não é suficiente para preencher todos os espaços da minha vida. Eu não posso gravitar em torno dela. Ela não pode gravitar em torno de mim. Eu preciso gravitar em torno de Cristo. Eu preciso girar em torno de Cristo. Eu preciso me alimentar de Cristo. Eu preciso beber de Cristo. Eu preciso estar com Cristo, porque é Ele que é suficiente. Todo o resto não é suficiente. E hoje, nesse primeiro sábado, eu queria muito que você
olhasse para Deus, olhasse para Cristo, pensasse em Cristo e pensasse em você. Que tipo de religião você tem? Que tipo de prática você tem? Você está aqui simplesmente procurando coisas que o túmulo pode levar? Talvez a sua oração está cheia apenas de coisas que o túmulo pode levar, cheia de pedidos que são menores do que a vida, e você pode continuar orando, porque você vai pensar, mas então pelo que eu vou orar? Siga orando, porque a oração errada é a oração que não é feita, a oração que não é pronunciada. Então siga orando, mas coloque na sua oração e coloque no seu coração o desejo de entender que se Cristo der tudo aquilo que você está precisando dele, que você vai ficar com ele, porque ele tem palavra de vida, mas se ele não lhe der nada, continue com ele. Se ele não der nada, descubra a suficiência em Cristo. Se você chegar na sua casa, abrir a despensa de casa e ela estiver forrada de comida, louve a Deus por isso. Se você abrir a despensa da sua casa e não tiver nada, louve a Deus por Cristo, porque ele é suficiente. Se você vai continuar tendo que lidar com alguém da sua família que está doente, que está enfermo, que está à beira da morte, e o milagre não vier, continue com Cristo, porque ele é suficiente. E a gente precisa olhar para Cristo, como Pedro fez, e dizer, Senhor, se o Senhor nos der pão e peixe, nós estamos contigo, mas se o Senhor não nos der, nós estamos com o Senhor, porque o Senhor tem as palavras de vida. Se o Senhor nos der tudo aquilo que nós queremos, nós vamos continuar com o Senhor, mas se o Senhor nos tirar tudo aquilo que nós temos, nós vamos ficar, porque o Senhor tem as palavras de vida. Não é a comida que é suficiente, não é saúde que é suficiente, não é família que é suficiente, não são relacionamentos amorosos que são suficientes, não é entretenimento que é suficiente, não é igreja que é suficiente, não é religião que é suficiente, é Cristo que é suficiente. E na suficiência de Cristo nós precisamos nos encontrar, na suficiência de Cristo e da suficiência de Cristo nós precisamos desfrutar. É Cristo que é tudo em todos, ele é o Rei do reino, ele é o Rei do meu coração, ele precisa ser o Rei da nossa vida e nós precisamos descansar na certeza que ele tem as palavras de vida, reconhecê-lo como Santo de Deus, e se ele quiser mudar a nossa agenda, que ele mude, porque a nossa agenda é dele, os nossos planos são dele, os nossos sonhos são dele, tudo que nós temos é dele, porque ele é tudo, ele é suficiente. O Rei do reino de Deus é tudo que você precisa, é tudo que a gente precisa. O Gabriel vai cantar uma última música, e essa música fala um pouquinho sobre isso. Essa música fala sobre esse Cristo que é tudo, esse Cristo que é mais do que a gente pode ter, que é maior do que a vida. E enquanto ele estiver cantando, eu queria convidar você a orar onde você está. Pensar nos sonhos que você tem, nos pedidos que você tem no seu coração, naquilo que você espera que Cristo lhe oferte, naquilo que você espera que Cristo lhe conceda. E eu vou pedir para você fazer uma oração corajosa hoje, dizendo, Senhor, o maior sonho dessa vida, meu maior desejo do coração hoje, é que o Senhor cure fulano, cure a fulana. Senhor, meu maior desejo do coração é que o Senhor liberte os meus filhos, liberte meu filho das drogas. O maior sonho do meu coração é porque eu quero fazer uma viagem, eu estou tanto tempo planejando essa viagem, eu quero que dê certo. Eu já até comprei a passagem, eu quero que dê certo. Eu não sei qual é o seu maior sonho. Meu maior sonho é casar. Meu maior sonho é encontrar alguém. Tem vários alguéns por aí. Eu sei que você quer alguém. Entendi. Você pode dizer isso para Deus, Senhor, eu quero encontrar alguém. Hoje, você vai falar para Deus qual é o seu maior sonho. E você vai fazer uma oração corajosa dizendo, Senhor, se o Senhor me der, eu vou ficar contigo. Se o Senhor não me der, eu vou ficar com o Senhor também. Me ajuda a descobrir que o Senhor é suficiente. Me ajude a descobrir que eu posso ter prazer, mas se não tiver prazer, o Senhor é suficiente. Talvez você está falando, mas eu não quero fazer essa oração. Então fala para Deus sobre isso. Fala, Senhor, o pastor falou esse negócio todo, mas eu não quero para mim, tá bom? Fala para Ele sobre isso. Enquanto o Gabriel cantar a música, pense sobre isso. Depois a gente vai falar com Deus também. Se fez
luz que escondo no fundo do meu coração. Derrama em minha vida limpa a sujeira e sacia esta sede. O que Cristo oferece, Ele é. No escuro de quem eu fui, eu tinha medo. Veio Cristo e tudo se fez diferente. E Ele enxerga o que vejo no escuro, o que escondo do mundo do meu coração, e espalha o barro que ainda faltava, e abre a janela pra luz me encontrar. O que Cristo oferece, Ele é luz do mundo, água viva, e Ele é Cristo, Ele é Cristo, Ele é Cristo. E Ele tira o pecado do mundo, planta a esperança na terra do meu coração. Cristo, pão que alimenta o faminto, vinho esmagado e servido na cruz para todo cansado. O que Cristo oferece, Ele é. Amém. Eu tô falando tudo que eu falei hoje pra você, não tô falando porque é uma realidade que eu tô vivendo fácil. Quem tá falando pra você é alguém que, assim como você também, várias vezes fica entendendo por que Deus não dá o pão que a gente pede. Por que vai dia após dia e não vem o pão, e não vem o peixe, e não vem o milagre, e não vem a restauração, e não vem a resposta. Quem está falando hoje para você é alguém que às vezes com o coração apertado também vai e fala: Senhor, eu sei que o Senhor é suficiente, mas às vezes parece que não é. Alguém assim como você por várias vezes. Nessa semana mesmo, eu me vi às vezes cavando os meus próprios poços d'água. E acontece isso com a gente todo o tempo.
Hoje a minha oração que eu faço por você é a oração que eu faço por mim também. Assentado como você está, eu vou pedir para que você ore. Depois de você orar, a gente vai orar junto. E depois de terminar a oração, você vai ficar sentado mais um pouquinho, tá bom? Porque a gente vai ter o ofertório para encerrar esse momento. Mas agora, tem algumas orações que só você pode fazer por você mesmo. Eu queria que você fechasse seus olhos agora, nesse momento. E fale para Deus daquilo que você quer, do sonho que você tem, do pão que você precisa. Fale para Deus dos seus desejos íntimos que você queria que Ele suprisse. Fale para Deus como seria bom receber a notícia que você há tanto está esperando. Fale para Deus como seria bom chegar na segunda-feira no trabalho e as coisas estarem diferentes. Como seria bom chegar em casa e ver um marido que não acredita em Deus, ajoelhado, orando e buscando a Deus. Como seria bom chegar em casa e o filho dizer que amanhã ele quer vir na igreja junto com você. Como seria bom chegar na república onde você mora e o clima está diferente. Como seria bom hoje agora acabar essa oração, abrir o WhatsApp e a pessoa que você mais gosta está lhe pedindo desculpas. Nosso Deus e Pai, nós somos teus filhos, amados por Ti, preciosos aos teus olhos. O Senhor conhece cada história que está aqui. Aqui não estão apenas rostos, números, que tem histórias, bagagens, gente que entra e sai dessa igreja sábado após sábado e que carrega consigo histórias que são só delas. Aqui talvez tem uma moça que tem entrado aqui todos os sábados e tem saído daqui carente, vazia. Talvez aqui tenha um rapaz que tem entrado aqui, talvez vem junto com os pais ou vem porque a família pede para vir, mas não vê mais sentido em tudo que acontece aqui e fica tentando entender porque o Senhor tem privado de tantas bênçãos. Aqui talvez tenha uma mãe com o coração apertado, uma esposa, um pai. Talvez tenha alguém que tem caminhado a estrada da fé sozinho há tanto tempo. Talvez, Senhor, nesse momento de oração até uma criança está participando, tentando e dizendo para o Senhor dos sonhos que tem para a família. Querido Deus, a gente é uma coleção de sonhos. Nós somos coleção de planos, de projetos. A gente queria muito entregar para o Senhor uma agenda e o nosso sincero desejo do nosso coração é que o Senhor fizesse tudo aquilo que a gente quer. Que o Senhor cumprisse a agenda da gente como a gente sonhou. Mas, querido Deus, essa agenda já não dá mais certo porque tantos sonhos sonhados já ficaram para trás. Já são impossíveis de serem realizados. Nós estamos aqui, Senhor, porque o Senhor sabe que a gente precisa de pão, de peixe, de milagre, de cura, de intervenção, de sucesso, de estabilidade financeira, de sucesso profissional, de sucesso acadêmico. Nós queremos conquistar um certificado. Nós queremos terminar uma pós-graduação. Nós queremos que a nossa família seja feliz. Nós queremos uma casa. Mas, Pai, hoje, com um pouco de dor no coração e sem entender muito bem o peso dessa oração, nós queremos colocar todos os nossos sonhos não apenas em Tuas mãos, mas nós queremos colocá-los de lado e dizer para o Senhor que o Senhor nos der esses sonhos, se o Senhor realizar todos esses sonhos, nós vamos louvar o Senhor, nós vamos fazer um culto de ação de graças, nós vamos cantar ao Teu nome. Mas se o Senhor não realizar nenhum deles, os nossos braços continuarão erguidos a Ti, louvando o Teu nome. A nossa voz continuará subindo ao céu, agradecendo pela salvação que há em Ti. Nós continuaremos descansando na certeza que o Senhor, que é maior do que a vida, vai preencher todos os espaços. Vai preencher o espaço que o emprego não pode preencher, um espaço que o milagre não pode preencher, um espaço que a família não pode preencher, um espaço que os prazeres desse tempo não podem preencher. O Senhor vai dar sentido, o Senhor vai dar significado ao sofrimento, o Senhor vai dar significado ao deserto, o Senhor vai dar significado à privação, o Senhor vai dar
significado aos dias de bênção e aos dias sem bênção. O Senhor vai dar sentido à vida de cada um de nós. Nesse momento, Pai, nós como igreja, como filhos e filhas amados do Senhor, hoje nós erguemos nossa voz ao céu, no primeiro dia dessa semana, clamamos pelo Teu reino, que Ele venha até nós, que Cristo, que é o Rei do reino, entre no nosso coração, que Ele preencha a nossa vida em todos os espaços. E nós hoje dizemos para o Senhor, com coragem, mas ao mesmo tempo com medo, porque a gente não vai dar conta, Senhor, e por isso precisamos do Teu Espírito que nos sustente. Mas hoje nós dizemos para Ti, dizemos diante dos anjos do céu, e tendo os anjos do inferno também como testemunhas, todo esse universo espiritual, todo esse universo está como testemunha, que hoje cada um de nós estamos dizendo para o Senhor, que nós temos em Ti as palavras de vida eterna, e nós não vamos sair de perto do Senhor. Se nossa família desistir de Ti, se os nossos amigos desistirem do Senhor, se nós formos sozinhos na faculdade, se nós estivermos sozinhos no trabalho, se essa igreja toda for embora e nós ficarmos aqui sozinhos, nós continuaremos contigo, porque nós encontramos vida em Ti. Nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus, e o Senhor é o Santo de Deus que pode mudar a nossa agenda, o Senhor é o Santo de Deus que pode refazer os nossos planos, o Senhor é o Santo de Deus que pode mudar os nossos sonhos, o Senhor é o Santo de Deus que pode nos convidar a ir pelo deserto, mas nós vamos onde tiver que ir, porque o Senhor está reinando no nosso coração. A nossa vida é Tua. Nós somos hoje mais do que nunca súditos do Teu reino, cidadãos do Teu reino, parte do Teu reino. Nós queremos Cristo Jesus, o pão da vida, a água da vida, o Cristo suficiente reinando em nós. Aceita-nos nesse momento, abraça-nos, acolha-nos, motiva-nos, plante esperança no nosso coração. É no nome de Cristo Jesus, o Rei do reino, o Cristo suficiente, que nós oramos. Amém, Senhor. Deus te abençoe.